Bom dia, meus alunos do terceiro ano. Sou o professor Daniel. Vamos dar início a mais um ano letivo, não é isso? As sequências didáticas serão gravadas, né, por mim, professor Daniel Clérison, professor Cleito Borges e o professor Gildon César, ok? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo do terceiro ano. Iniciamos mais uma caminhada, não é isso? Nesse tempo de aulas remotas, ok? Então, hoje é a nossa primeira sequência didática. Sejam todos bem-vindos, mesmo de forma remota. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver aqui a diferença entre geometria plana e geometria espacial. Na tela, podemos ver duas figuras diferentes. Temos aqui um quadrado e temos aqui um cubo. Aqui a gente consegue perceber que aqui nesse quadrado eu consigo ver quantas dimensões? Duas dimensões, comprimento e largura. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma figura geométrica plana. Já nesse outro caso, eu consigo ver comprimento, altura e profundidade, também chamado de largura. Então, aqui eu consigo ver três dimensões. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma figura geométrica espacial. Então, gente, as figuras geométricas espaciais, elas são todas compostas de quem? De figuras planas. Então, nós podemos enunciar, nesse caso aqui, né, que essa figura espacial é a união de seis figuras planas congruentes. Então, é a união de seis quadrados, eu consigo formar um cubo. Ok? Então, vamos lá. Gente, como na geometria, a gente vê, né, tudo tem um início e um princípio. Então, agora nós vamos falar dos conceitos primitivos. São os primeiros conceitos que são conceitos dados como verdade inquestionável. Que são eles? Primeiro, ponto. Gente, não tem como, sabemos na matemática, tudo é demonstrado, nada é feito por acaso. Só que existe o início de tudo isso. E na geometria, ponto é um conceito primitivo, é um dos primeiros conceitos que a partir deles vai formulando outros conceitos. Então, a gente sabe que a matemática é uma escadinha, onde eu preciso de conceito para formular novos conceitos. Então, nesse caso, eu tenho que ponto é um conceito primitivo, que é dado como uma verdade inquestionável e não tem demonstração para falar do ponto. Característica do ponto: não possui dimensão, são representação geométrica e indicado por uma letra maiúscula. E eu tenho aqui uma definição que diz o seguinte: por um outro passa infinitas retas. Então, esse é um conceito de ponto. Segundo conceito, reta. Reta é reta e não tem... Agora sim, para vocês verem como é uma sequência lógica. Por dois pontos, com dois pontos eu consigo passar uma única reta. Aqui é que diz aqui a característica da reta. É unidimensional e tem comprimento infinito. Então, reta não tem fim. O que é que tem fim? A gente tem segmentos de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é uma parte da reta. Sua representação geométrica é indicada pela letra minúscula. Então, gente, ponto, letra maiúscula, e reta, letra minúscula. Em uma reta, há infinitos pontos. Plano. Terceiro conceito é de plano. Plano, gente, pode ver como sendo o piso da casa de vocês. O piso da casa de vocês é um plano. O que é que diz aqui? Ó? É bidimensional, possui largura e comprimento infinitos e comprimentos infinitos e não possui espessura. Então, o plano não tem espessura, ele tem o quê? Largura e comprimento. Sua representação geométrica é indicada pela letra do alfabeto grego. A gente vai ver muito alfa, beta, teta, gama e por aí vai. Então, ponto, reta e plano. Até agora são os conceitos primitivos. Agora, através desses primeiros três conceitos, a gente já consegue fazer o que chamamos de postulados. São definições, através dos três conceitos que a gente vimos até agora, que é quem? Ponto, reta e plano. Qual o primeiro postulado? O primeiro postulado diz o seguinte: existe reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Então, gente, existem duas situações. Se eu tenho uma retazinha R aqui, ó,
eu tenho duas situações para essa reta R. Um ponto A qualquer, ou esse ponto A pertence à reta R, ou esse ponto A não pertence à reta R. Aqui eu costumo dizer que a gente pode levar em consideração o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? É que diz na matemática, uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Não tem uma terceira via. Então, nesse caso, o ponto ou ele faz parte da reta ou ele não faz parte da reta. Não existe uma terceira situação. Isso também ocorre para o plano. No plano, ou o ponto faz parte do plano ou o ponto não faz parte do plano. Postulado 2 diz o seguinte: dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, gente, para me determinar uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Então, através de dois pontos, eu determino uma reta e uma única reta. Então, a reta ela seja única. Nós vamos ver mais na frente algumas equações que falam principalmente da equação da reta. E lá nós vamos observar que nós precisamos de dois pontos para achar a equação geral ou, através da geral, a gente acha a equação reduzida da reta. Postulado 3. O que é que diz o postulado 3? Dado três pontos não colineares do espaço, existe um e somente um plano que os contém. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que são pontos colineares? Pontos colineares, gente, são pontos que pertencem à mesma reta. Então, toda vez que vocês verem essa definição de colinear, são pontos que estão na mesma reta. Só que no postulado 3, ele diz o seguinte, que esses pontos não são colineares 3 a 3, gente. Por quê? Queira ou não queira, os pontos 2 a 2 sempre vão pertencer a uma reta, que ela seja a mesma reta. Mas eu posso escrever uma maneira que três pontos não pertencem a essa reta. Então, dessa maneira, eu preciso de três pontos para determinar um plano. Três pontos distintos e não colineares determinam um único plano, certo? Então, é o nosso postulado 3. Postulado 4. Se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, então ela está contida no plano. Gente, isso aqui é bem óbvio. Vamos lá. Eu tenho dois pontos num plano, certo? Tranquilo. O que é que eu preciso para determinar uma reta? Eu preciso de dois pontos. Então, se esses dois pontos estão contidos no plano, automaticamente a reta passada por esses dois pontos também está contida nesse plano. Então, está aqui, né? Por dois pontos distintos, passa uma única reta, fui lá do postulado 2, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho dois pontos num plano e esses dois pontos passam uma reta, né? Uma única reta, então, automaticamente, o que acontece? Essa reta faz parte desse plano. Postulado 5. Se dois planos possuem um ponto em comum, agora vamos lá. Então, eles possuem pelo menos mais de um ponto em comum, ou seja, uma reta em comum. Então, vamos imaginar a seguinte situação aí, ó. Eu tenho um plano alfa, e esse plano alfa ele é cortado por um plano beta, né? Tem um plano alfazinho aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui um plano alfa, e esse aqui vai ser um plano beta. Aí, se dois planos possuem um ponto em comum, então ele vai ter um pontozinho aqui em comum, então eles possuem pelo menos mais de um ponto em comum. Ou seja, uma reta em comum. Então, eu vou ter uma reta que passa aqui, ó. Aí o que acontece? A interseção de dois planos distintos e não paralelos é uma reta. Então, gente, eu preciso o quê? Se um plano ele interseta outro plano, não é isso? Eles têm um ponto em comum. Então, o que acontece? Existe uma reta que está contida justamente nessa interseção. Ok? Está aqui o pontozinho P e está aqui a nossa reta, né? A reta R. Então, essa reta é justamente a interseção entre esses dois planos. Vamos lá, postulado 6. Por um plano qualquer, não pertencente a uma reta R dada, passa uma única reta paralela a R. Vamos ver a situação. Eu tenho uma retazinha R, né? Que é paralelo a outra reta, certo? Então, quer dizer o quê? Que elas não têm ponto em comum. Então, o que acontece? Eu tenho um ponto que pertence a essa reta, né? Então, o que acontece? Isso eu garanto que as retas são paralelas. Agora, pessoal, aqui, ó, nesse caso, o que acontece? Esse ponto ele não pertence a essa reta R, certo?
Então, automaticamente, por esse ponto vai passar uma reta. E essa reta é única e essa reta ela é paralela a essa reta R. E vamos ver aqui, gente, a classificação das retas. Olha, as retas elas podem ser coplanares ou podem ser retas reversas. Qual a diferença? Gente, coplanares, quando eu digo que eu tenho retas coplanares, eu estou dizendo que essa reta ela pertence ao mesmo plano. Certo? Então, retas que pertencem ao mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. E essas retas coplanares, ela tem três situações. Vamos lembrar, lá para quando vocês estudaram resolução de sistemas. Existia três situações. Existia o sistema SPD, não é isso? Existia o sistema SPI e existia o sistema SI. SPD o quê? Era o sistema que tinha uma única solução, não é isso? Que era um sistema SPD, sistema de... Aí vocês teriam o quê? SPI. Era um sistema que tinha infinitas soluções. E sistema SI, que era um sistema com SI, na verdade, sistema que não tinha solução. Então, sistema possível e determinado, SPD, era um sistema que tinha única solução. Então, levando aquelas equações, né, que ele nada mais é do que a equação da reta escrita de outra maneira, significava dizer ó, que elas eram retas concorrentes. Então, tinha um ponto comum entre elas. E esse ponto comum entre elas, vou até desenhar aqui, ó, esse ponto comum entre elas é justamente a resolução do sistema aqui, ó. Aqui seria umas retas SPD. Certo? Aqui, ó, duas retazinhas, ó, que se encontram. E nesse caso aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, uma reta R, uma reta S e aqui, ó, um pontozinho P. Então aqui é chamado de retas concorrentes. Aí nós vimos lá que aqui seria um sistema SPD, sistema determinado, não é isso? Que tem uma única solução, que a gente já tem um par ordenado. Aí teremos o que também? Sistemas do tipo que eu tenho retas paralelas. Aqui, ó. Vou botar aqui o exemplozinho, retas paralelas. Então, essas retas, elas não têm ponto em comum. Então, nesse caso aqui, a gente colocava lá como sendo aqui, ó, SPD. Aqui seria SPI. Sistema possível e determinado. Aqui, ó, é sistema possível e determinado. A solução é única. Sistema possível e indeterminado. Agora, teria o quê? SI. Que eu teria o quê? Retas coincidentes. Então, nesse caso, eu teria a cor desse tipo. Ó. A reta R e a reta S ocupando o mesmo espaço. Então, todas as soluções da reta R eram soluções da reta R. Então, sistema impossível. Então, essa é a relação entre o sistema com a geometria. E aqui eu tenho retas reversas. São retas que estão em planos diferentes. Vou botar até aqui, ó, planos diferentes. Ok? Então, essas são as classificações das nossas retas. Então, vamos lá, dando continuidade. Aqui, ó, retas coincidentes, né? A gente acabou de falar disso aí. Retas paralelas, né? Que tudo são coplanares. Aí tem aqui, ó, retas concorrentes. E agora retas reversas. A gente pode observar ó, que a reta S e a reta R estão em planos diferentes. Qual a diferença entre paralelas e reversas? Vamos voltar aqui. Ó. Paralelas não têm ponto em comum e são coplanares. Retas reversas, elas também não têm ponto em comum, só que elas não são coplanares. Então, gente, muito cuidado, porque existe muito pegadinha. O cara bota lá, ó, retas paralelas, não tem ponto em comum. Legal, só que está incompleto. Por quê? Elas não têm ponto em comum, mas só que as reversas elas também não têm ponto em comum. Então,
essa definição está incompleta. Então, tem que ser não tem ponto em comum e são coplanares. Aí sim, são retas paralelas. Teorema 1. Por uma reta e por um ponto fora dela, passa um único plano. A gente viu isso aqui. Teorema 2. Por duas retas concorrentes, passa mais de um plano. Por duas retas paralelas e distintas, né? Vamos ver aqui, ó. Tenho isso aqui, então tenho duas retas paralelas e distintas. Uma terceira reta sempre vai ser concorrente às outras duas, certo? E vamos falar um pouco aqui sobre o ângulo entre retas reversas. Aí eu tenho aqui uma reta R e uma reta S, né? São retas reversas, né? O que acontece aqui? O ângulo entre duas retas reversas, R e S, é um ângulo formado entre S e R', uma reta paralela a R e concorrente a S, porque nesse caso a gente sabe que S e R teriam que ser, não ter pontos em comum, né? Porque eles são retas reversas e paralelas, ok? Agora aqui, ó, retas contidas no plano. Uma reta está contida no plano quando pelo menos dois de seus pontos pertencem a esse plano, ok? Então, gente, nós vamos finalizar a nossa definição aqui. Próxima aula, o professor Judon vai dar continuidade às definições de geometria de posição, ok? Então, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, ok? Então, a gente vamos encerrar aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Tenha um bom dia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.